Salve, salve, meu caro professor, tudo bem? Aqui quem fala com vocês, o Auro. Pessoal, e no vídeo de hoje vou estar trazendo uma pesquisa que foi feita pela USP, falando sobre a carência de professores na rede de ensino, provavelmente de todo o Brasil, e pode chegar a mais de 200 mil professores até 2040. Ficou curioso? Então vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Pessoal, antes de ir pro assunto do vídeo, vem aqui pro Instagram do canal, seguir a página, comentar e compartilhar. Lembrando que muitas coisas eu acabo publicando de forma exclusiva aqui. E também temos o nosso perfil no TikTok. Corre lá, lembrando que os links vão estar na descrição do vídeo. Tava eu roletando agora à noite novamente o Instagram do canal. Eu me deparei com esse perfil do Alfinetei, que traz o seguinte: o Brasil pode ter carência de 235 mil professores da educação básica até 2040. A desvalorização da profissão é um dos grandes fatores para o problema do desinteresse e do desânimo. Aí eu estava lendo aqui a descrição e foi feita uma pesquisa pela USP. Eu fui acessar, fui caçar e achei ela, que foi publicada agora dia 13 de 2 de 2025. Lembrando que os links eu vou estar deixando na descrição. No caso aqui do Alfinetei, eu vou tentar pegar esse link aqui, eu não sei se tem um link, eu vou deixar na descrição. E do site aqui do jornal da USP. Bom, então vamos lá. O Brasil pode ter carência de 235 mil professores da educação básica até 2040. Coletando um pouquinho mais para baixo, temos a Silvia, que foi a que fez a divulgação. No primeiro parágrafo, ela fala sobre a questão de estudantes ingressando nos cursos de licenciatura. Pessoas com até 29 anos de idade. Ela deu um exemplo aqui, ó. Até 2010, nós tínhamos 62,8% de pessoas com essa, mais ou menos essa faixa etária ingressando. Até 2020 caiu para 53%. De 2010 a 2020, o crescimento no ingresso em graduações envolvendo o ensino foi de 53%, enquanto para outros cursos foi de 76%. Outra coisa que ela falou aqui, ó, no segundo parágrafo: o maior problema é a desvalorização da profissão docente no Brasil, o que na prática se reflete em uma das coisas que ela vai enumerar, e logo eu vou dar minha opinião em cima: baixa remuneração. Para que a gente possa ter uma ideia, na média, os professores ganham muito menos do que outros profissionais que têm o mesmo grau de escolaridade. Precisamos ver também as condições de trabalho, tanto material quanto as condições humanas, pois muitas vezes esses professores têm uma carga massiva de trabalho e sem apoio da gestão escolar, explica a professora. Matéria, ela fala que além do salário, a carga horária e também a questão de não ter apoio à gestão escolar. Já vou explicar isso. Ela também aqui no terceiro parágrafo ela fala sobre a questão de se levar aulas para casa. Olha só, a gente tem a impressão de que muitos professores trabalham meio período. Aqui ela está dando exemplo da escola de período parcial. Por exemplo, na verdade, ela acaba preenchendo grande parte do seu tempo fora da escola, com preparação desses trabalhos, correção de provas e outras atividades. Eu me atentei a só esses 3 parágrafos. E aqui também tem a questão das aposentadorias, que isso aqui quem quiser ler na íntegra, lembrando que o link está na descrição. Eu vou deixar esse fundo que minha cara não fica tão brilhante. Vamos lá. Tudo que ela falou tá certo. Se nós formos olhar grandes cidades como São Paulo, entre outras metrópoles, o salário de professor, ele literalmente dá malemar para o professor sobreviver. E isso eu estou focando em professores do estado e que trabalham de escola P, que ele tem um salário bruto de uns 7, 8 mil reais. Agora, se eu for pegar professores de escolas de tempo parcial, que ele ganha pelo tanto de aula que ele tem atribuído, aí é um pouco pior a situação. Por que eu estou dando um exemplo de capitais primeiro? A gente sabe que o custo de vida, aluguel, alimentação, transporte, entre outras coisas, nesses centros são altíssimos. Se eu vim para o interior, cidades com menos de 70 mil habitantes, é um salário que ele é bom para esse tipo de cidade, porém você também não consegue viver no luxo. Não é aquele salarão assim, ó, eu consigo. Porém, em cidades de 70 mil habitantes para menos, é um salário que você vai estar acima da média.
Porém, a maioria dos nossos profissionais realmente estão nos grandes centros. Outra coisa, basicamente a gente tem vários anos que a gente não tem um aumento significativo no nosso salário. Se não me falha a memória, tirando esse último que teve e não teve, a gente acha que teve em 2021 e 2022 foi um aumento de 6,5%, se não me falha a memória. Não aumentou muita coisa, ficou anos sem aumentar o salário. Sobre a questão que ela falou da carga de trabalho, realmente o professor ele trabalha muito, e fazendo uma analogia, um meme que tem na internet, para quem quiser pode dar uma caçada, o professor é uma das únicas profissões que você trabalha antes de ir para o trabalho, você trabalha durante o trabalho e você trabalha depois do trabalho. É uma das poucas, tem outras, tem, mas é uma das poucas. Não só a questão desse trabalho fora da sala de aula, mas também sobre a questão de apoio de gestão, do próprio Estado, que praticamente cada ano está piorando a vida dos professores, uma burocracia de documentação gigantesca. Às vezes eu fico com a impressão, estando no Estado, que eu preencho 3 vezes o mesmo documento, só com nome diferente. É um Ctrl+C, Ctrl+V literalmente. Para quem está no Estado, sabe o que eu estou falando. Que não tem necessidade. Aquele tempo que você poderia ter maior de preparar a sua aula, de pensar, você está preenchendo burocracia. E é tão maçante a cobrança em cima do professor que muitos começam a fazer as suas licenciaturas, começam a dar aula e o cara já exonera, vai para outro ramo. Cara, não vou ficar aqui não. Quem quiser dar uma pesquisada, tem muitos, até a própria matéria cita aqui, que está tendo menos jovens querendo se virar professor. Motivo, vamos lá, motivo, salário, cobrança, o Estado que dificulta a nossa vida. Fora outras coisas que eu trago num quadro aqui no canal, para quem acompanha, chama Problemas da Educação, que eu linko vários. Não só isso, a questão da sala de aula em si. A gente está numa cultura onde tudo é pro aluno e nada pro professor. A família ela perdeu aquela harmonia que ela tinha antigamente com a educação. Antigamente você mandava uma lição de casa pro aluno fazer, o pai verificava o caderno, fazia, ajudava o seu filho. Hoje, se você mandar um trabalho para casa, o pai reclama, ainda perigoso na escola e querer tirar satisfação com você. A gente está num momento da educação que tudo está se perdendo. Uma transformação de valores faz com que o docente se canse ao longo do tempo. Cara, eu tento usar tal estratégia, não dá certo. Eu tento conversar com o aluno, dá certo. Eu tento fazer, não dá certo. E mediante a todas essas dificuldades que eu falei, o salário, como eu mencionei, se for para uma cidade pequena, é um salário muito bom. Mas se for para grandes centros, o cara vai viver, muitas das vezes, precisar fazer serviços extras para conseguir se bancar o mínimo. Eu estou no Estado há 5 anos. Cada ano eu sempre faço essa pergunta em algumas salas de aula. Quem aqui quer ser professor? O máximo que eu já vi foi 2, 3 numa sala de aula. 40 a 50 alunos. Então, muitos poucos querem virar professor. E desses poucos, quando o aluno chegar lá no colegial, o estudante, ele estiver no seu ensino médio, tem certeza desses 3, um só. E quando ele começar a faculdade, provavelmente ele vai trancar e vai migrar para outro curso. Essa desvalorização é culpa da própria população brasileira e dos nossos últimos governos, que não souberam valorizar o professor. Quem está há muito tempo na educação, que já aposentou e está vendo esse vídeo, isso aqui eu tô falando, fala de um professor que deu aula para mim, que ele deu aula lá das antigas. Antigamente, as professoras, que a maioria eram mulheres, elas brigavam para ver quem usava o salto maior em sala de aula, porque ganhava bem. Ele, paralelo, Auro, se a gente for pegar o salário do professor daquela época e convertesse no dia de hoje, o professor naquela época estava ganhando uns 30, 40 mil. Eles eram muito respeitados. Você falava que era professor do magistério, que era como se falava antigamente. Era a mesma coisa você falar que você era um tenente, um sargento, um médico. O pessoal te respeitava. Hoje você fala que é professor, a pessoa chora com você, fala, você quer um abraço? Você tá precisando de ajuda? A profissão de professores estão ficando meio que uma escória da sociedade. Isso não é uma balela aqui do Auro que está falando. Olha o nosso contexto. Olha como que a sociedade trata um professor hoje em dia. Olha como nossos jovens tratam um professor hoje em dia. Você pega lá
na transição dos anos 90 para 2000, anos 80. O aluno tinha total respeito e a família também tinha respeito com esse profissional. Então não é à toa que, segundo a pesquisa da Silvia, até 2040 a gente vai praticamente perder mais de 235 mil professores. A gente vai ter essas aulas, não vai ter profissional. Bom, meus caros professores, o vídeo foi esse. Lembrando que tudo que eu falei foi a minha opinião. Quem quiser ler o documento na íntegra vai ter link na descrição. E também tem na descrição o link do meu Instagram e do TikTok do canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Vou ficando por aqui. Hoje, quarta-feira, tenho que resolver umas coisas na minha cidade natal, então eu vou ter que viajar. Não vou conseguir gravar vídeo às 7 da noite. Então eu volto só com vídeo na quinta-feira ao meio-dia, como vocês estão começando a acostumar. E às 7 da noite na quinta-feira, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Tudo mais sempre e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!